Boa noite para todo mundo de novo. Boa noite, gente. Ah, tá bom. Ó, o frio tá lá fora, aqui a gente tá mais aquecido, né? Aqui tá mais quentinho. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à comunidade espírita Ramatiz. Alguém tá vindo aqui pela primeira vez? Bem-vindos, bem-vindos, tá? É com muita alegria que a gente faz esse movimento junto com vocês. Essa conversa fraterna, eu sempre falo que é uma conversa, né, fraterna, em que a gente vai conversar um pouquinho acerca desses ensinamentos que são perenes, né? Esses ensinamentos que são para a vida da gente. E aí, antes da nossa vibração inicial, eu sempre gosto de fazer uma checagem com vocês, né? Sempre gosto de perceber um pouquinho como que nós estamos chegando para essa conversa. Hoje o nosso tema é Por que dormis? Emmanuel vai nos convidar a essa reflexão. Será que a gente está dormindo muito? E aí a gente vai saber um pouco em que sentido Emmanuel nos convida. E aí, para essa movimentação, eu queria que vocês se percebessem, escolher alguns emojis que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, nas redes sociais, nas mensagens de WhatsApp, e queria que vocês se percebessem um pouquinho como que vocês estão chegando à comunidade agora. De que forma que vocês estão chegando a esse espaço agora? A gente está chegando mais felizinho, com alguma tristeza, com alguma dor, meio ansioso, né? Com sono, cansado, né, do dia. Então a gente já está caminhando para fechar a semana, né? Hoje já é quinta-feira, ou não, estou de boa, né? Estou tranquilo, as coisas aconteceram bem durante a semana. Primeiro, para a gente se situar, como que a gente chega? É sempre bom a gente se colocar no presente. Como que eu estou agora? É sempre um convite para que a gente se coloque também à disposição, né? De que forma que eu chego aqui e como as coisas vão se mobilizar durante a nossa conversa, também para depois vocês pensarem de que forma que vocês estão saindo. Então, olhem para esses emojis e aí só no pensamento, eu tô igual aquele primeirinho ali. Não, hoje não tô muito bem. Então pensem, de que forma que cada um e cada uma de vocês está chegando aqui, agora, na comunidade. E a gente acolhe essa chegada, né? Acolhe esse sentimento que cada um e cada uma traz agora. Seja de leveza, seja de dor, né? Seja de não tranquilidade. A gente acolhe cada sentimento, cada sensação e pedimos a Mestre Jesus, Mestre Ramatiz, que estejam conosco nessa caminhada, que estejam conosco nessa conversa fraterna. Pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe, nos ilumine e nos conduza para o melhor, nos conduza para o amor. Estamos aqui na Terra para isso. Que assim seja. Vocês viram que a nossa energia foi tanta, né? Que deu até uma pane aqui no sistema. Mas seguimos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, enquanto o computador está reiniciando aqui. O tema da nossa conversa vai ser Por que dormis? É um convite que a gente vai descobrir por que Emmanuel tá nos convidando a isso, né? O que que tem a ver? Será que esse dormir é um dormir do dia a dia, da rotina? Ou será que tem algum outro contexto para essa exortação que Emmanuel nos faz através de Chico? Deixa eu só abrir aqui novamente. Vamos achar aqui. Acho que agora vai. Vou esperar para nos ajudar visualmente, é melhor para a gente ir
e vendo e acompanhando. É sempre bom a gente falar que a gente está num movimento de fazer um estudo da coleção Fonte Viva, né? Eu sempre gosto de falar isso para vocês, quem já me assistiu, quem já esteve aqui comigo em outras conversas, já ouviu isso. Aqui na comunidade hoje, nós estamos trabalhando com o Caminho, Verdade e Vida, a gente já está quase finalizando as reflexões sobre essa obra, e a gente já começou no livro Pão Nosso. E essa reflexão é do Caminho, Verdade e Vida, que é um dos as primeiras obras da coleção Fonte Viva, lá de 1948, e ela bate na nossa porta hoje. Sabe aquela coisa que você lê e você fala, foi feito para a gente, no aqui e agora, em 2023, para a nossa realidade? Principalmente porque os ensinamentos espirituais, eles são sempre atemporais, né? Eles nos convidam para essa reflexão sempre atemporal. E aí também fica o convite para que a gente possa continuar o estudo, né? Quem gosta de fazer uma reflexão a partir de uma mensagem bíblica e depois uma reflexão mais curta, todas essas obras dessa coleção, Emmanuel nos convida a isso. Tem sempre um trecho bíblico no início e depois tem um pouco da reflexão acerca, né, tendo como referência aquele trecho. Como a gente vai ver agora, né? A gente vai ver um pouco daqui a pouquinho, né? Agora é daqui a pouquinho. Porque eu sempre penso que as perguntas, elas nos mobilizam para muitas coisas. E Emmanuel vai nos mobilizar daqui a pouco com a outra pergunta. Mas eu queria que, nessa nossa conversa fraterna de hoje, vocês pensassem, cada um e cada uma de vocês pensassem, será que eu estou dormindo ou acordado diante das inúmeras situações que acontecem comigo? Será que como que eu, Valciano, eu estou no meu dia a dia, na minha rotina, eu estou dormindo ou eu estou acordado diante das situações que me acontecem? Eu queria que vocês, é uma provocação mesmo, para que vocês pensem agora e depois também, estiver indo dormir e falar, nossa, aquele menino me perguntou uma coisa e eu estou aqui pensando, será que nas situações que eu estou vivendo eu estou acordado, eu estou desperto ou eu estou adormecido? Estou assim meio inerte. Então queria que vocês pensassem um pouco isso. E para essa reflexão da corpo, como eu disse para vocês, Emmanuel sempre começa um pouco nos capítulos, ele começa com uma exortação evangélica. Ele tira do evangelho um trecho e a partir daí a conversa continua. E nesse Por que dormis, ele pega esse recorte de Lucas 22 e pega esse versículo 46 que fala assim: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Não sei, a gente vai fazer um pouquinho de memória de onde que ele retira esse trecho e para nos ajudar, eu vou pegar uma imagem. Jesus já sabe do seu projeto. Ele já sabe, né? Como espírito elevado que era, como filho de Deus que era, ele sabe desse seu projeto de, de entrega, né? Esse seu projeto de ser esse nosso modelo, ser o nosso guia. Ele já conhece todo o seu projeto e ele vai ao monte, né? Ele vai ao Horto das Oliveiras, depois daquela ceia fraterna, né? Só colocando a gente na mesma página lá, ele vai ao horto e ele pede para os discípulos ficarem lá. 3 discípulos acompanham, que é Pedro, Tiago e João, o acompanham nessa ação, nessa que é uma das últimas ações que Jesus faz antes de ser preso, né? E aí Jesus fala, não dorme não, né? Fica aí despertinho. E ele vai, né, ter a sua conversa, falar com Deus naquele momento, seja feita a tua vontade, né? Se vocês lembram um pouco desse recorte bíblico, né? E quando ele volta, os 3 estão lá, dormindinho, né? Estão lá, né? No terceiro sono. E aí ele fala isso, né? Ele fala, deixa eu voltar aqui. Por que estáis dormindo, né? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação.
Nesse momento, é um convite para esses 3 discípulos para despertarem, porque muita coisa, preparem, porque as cenas dos próximos capítulos vão acontecer e é daqui a pouco, né? Porque como vocês olham aqui para essa é uma imagem que está lá no Museu da Natural Gallery em Londres. Vocês olham que tem um pessoalzinho aqui, ó, já chegando. Não sei se dá para ver direito, mas tem um pessoal já se aproximando para prender Jesus, né? Liderados por Judas, né? Judas já faz esse movimento de entrega de Jesus. Então, ele faz um pouco dessa provocação, né? Por que estáis dormindo? É uma pergunta que também Jesus faz, pode fazer para cada um e cada uma de nós hoje. Só que para além dele perguntar, ele já dá uma dica. Sabe, hashtag fica a dica? Ele já fala assim: olha, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele pergunta: ó, por que vocês estão dormindo aí? Mas olha, levantai-vos, levanta e ora, para que você não entreis, para que vocês não caiam em tentação, não entreis em tentação. Então Jesus, só nesse versículo, que a gente poderia ficar aqui os 40 minutos dessa nossa conversa falando, Jesus já nos dá uma dica de que, olha, a oração, ela é a sustentação para a ação. A oração, ela nos mobiliza para a ação. Ela tem esse intuito, ela nos sustenta para a ação. E o trabalho no bem, que ele fala, levanta, né? Bora trabalhar, bora fazer alguma coisa. E o trabalho no bem nos fortalece e nos protege das tentações. Então ele já dá 2 dicas, já dá um hashtag, 2 diquinhas para gente. Olha, a oração te auxilia, a oração te sustenta na sua ação. E trabalhar no bem, que é esse levantar, né? Sair do comodismo, sair do dia a dia, sair da rotina, também vai te fortalecer. Você está aí reclamando? Você está dormindo muito aí, quietinho, né? E aí o dormir, nós vamos perceber que pode ser aquela dormida do espírito mesmo, né? Aquele espírito que dorme, que não age, que não faz. Ele fala, olha, bora trabalhar no bem, que bacana, a coisa vai acontecer, vai dar certo. E também é um convite que o mestre faz para a gente a cada dia. Às vezes a gente está meio sonolento e a gente deixa passar. Mas, meus irmãos, é muito importante a gente estar desperto. É muito importante, independente da situação que a gente chegou lá no início dos emojis, seja de uma tristeza, de uma dor, quanto mais desperto a gente estiver, mais a gente consegue sentir a força e a amorosidade do Mestre Jesus com a gente. E essa dor, a gente percebe que ela também vai sendo acolhida no amor. Então, já fica essas 2 dicas, que é um recadinho do Mestre Jesus para a gente que vale para hoje. E aí, Emmanuel continua. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Já está puxando nossa orelha. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Nesse trecho de Emmanuel, eu queria que a gente. A base dele maior é ele nos falar assim: olha, Mestre Jesus nos ensina com a sua vida, né? O Evangelho era uma prática. Quer alguém que praticou o Evangelho? Pronto, nós temos nosso modelo e nosso guia, que é o Mestre Jesus. Então, nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Guardem isso, para a gente poder conversar. Para a gente pensar nessas situações acomodatícias, a gente tem que nos situar. Eu sempre falo isso e eu acho que é uma coisa que eu sempre vou repetir, porque eu também estou falando para mim, também estou falando para a minha memória, também eu quero me escutar, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. Porque quando a gente começa a pensar assim, olha, eu sou um ser espiritual vivendo a experiência na matéria,
outros cliques, outras portas, outras janelas se abrem. Eu não só estou aqui na Terra para me gabar, para ter o melhor emprego, para... Não. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir, como ser espiritual que eu sou. Então, primeiro a gente precisa lembrar disso. Um segundo recadinho é que a gente está na Terra, né, gente? Nós estamos aqui nesse orbe denso, pesado. A gente ainda vai avançar muito, tá? Dentro do caminhar espiritual, a gente vai chegar na angelitude, mas ainda não chegamos. Ainda a gente precisa vivenciar uma experiência num lugar denso, num lugar pesado, num lugar onde a gente ainda tem muitas ações instintivas. A gente ainda age muito por instinto, ainda existe muita guerra, ainda existe muita briga, muita inveja, muita coisa, mas também existe muito amor, existe muita gente ressignificando isso, que é o mais importante. E Ramatiz, eu gosto desse trecho de Ramatiz, que ele fala que é um orbe escola, que realmente a Terra é um orbe escola, todo mundo está aqui numa passagem. E nas escolas, eu como professor sei muito bem disso, a gente testa, né? Para ver se a gente aprende. Tem uns testes. Hoje está muito mais dinâmico essa história dos testes. Os testes eles já são muito mais, né? Acontecem mais durante a rotina do aluno. Não é aquela data específica que eu vou precisar provar que eu sei aquela atividade, assim como a vida, né? Mas os testes servem para nos provar como que eu estou caminhando. E às vezes eles se repetem, e a gente não sabe por quê. Por que eu estou vivendo isso de novo? Aí quando a gente acorda, né? A gente percebe que talvez eu estou repetindo uma situação porque eu ainda não aprendi. Assim como é na escola, né? Se eu não aprendo, muitas das vezes eu preciso repetir de ano, né? Eu preciso fazer uma recuperação. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, eu preciso mostrar que, olha, se eu me dedicar mais um pouquinho, eu consigo, eu sigo. Então, a mesma forma, nós estamos nesse palco para as nossas retificações onerosas, né? Como eu disse, ainda predomina na nossa humanidade ainda muitos ódios, muitas ambições, muitos crimes, muitas guerras, e a gente está vendo isso, né? No nosso dia a dia. Então, o exercício somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e na Terra. E a gente que escolheu, né? Diante do nosso grau de evolução, diante da nossa caminhada. Então a gente precisa sempre estar com essa consciência, pensando assim, olha, eu tenho muita coisa ainda para aprender. E que bom que a gente tem esse véu do esquecimento, né? Que bom que a gente não lembra das nossas outras experiências, né? Porque se a gente está aqui na nossa melhor versão, e essa melhor versão ainda precisa aprender muito, ainda tem luzes e tem sombras que precisam ser trabalhadas, pensa o que foi ali atrás, né? Mas que bom que a gente caminha. A gente nunca fica paradinho, a gente sempre anda para frente. A nossa evolução espiritual é sempre para frente. Claro que a gente pode estagnar, a gente pode dar uma parada estratégica. Sabe aquele pit stop estratégico que os carros de Fórmula 1 fazem? Dá aquela parada, mas a gente nunca volta, a gente nunca retrocede, a gente sempre anda para frente, dentro da nossa dinâmica e dentro da nossa evolução espiritual. E aí, por isso que eu queria lembrar daquele trecho que Emmanuel fala, das situações acomodatícias, né? Ele fala, olha, as situações acomodatícias às vezes nos impedem de caminhar no bem, né? De fazer as coisas, de agir no bem. E aí eu trouxe para vocês algumas situações acomodatícias que eu lembrei. E aí vocês podem, qualquer coisa, se alguém lembrar de outra coisa, me fala aí. É tudo que gera na gente uma acomodação espiritual. Gerou na gente uma acomodação espiritual, nos paralisa, são situações acomodatícias. Orgulho, riqueza, egoísmo, vaidade, violência, mágoa, ódio, ressentimentos, pensamentos, né? A gente também se colocar a pensar muito
seja no passado, ou seja se projetando para o futuro, são situações acomodatícias que eu deixo de viver agora. Eu deixo de viver o hoje. Eu deixo de estar com as pessoas. Eu não percebo o outro que está do meu lado, porque eu fico tão assim, pensando para lá, ou pensando para trás, pensando para frente ou para trás, as pessoas vão passando por mim e eu não acolho. E depois eu falo, gente, mas minha irmã está estranha comigo, ela não fala comigo direito, a gente mora na mesma casa, ou minha mãe, ou meu filho, ou minha filha. Porque justamente a gente precisa estar no presente para o outro sentir, olha, eu estou olhando para você, eu estou te vendo aqui. E muitas das vezes a gente fica nesse movimento de não enxergar sentimentos, emoções. Então, quando a gente traz para o coração, né, quando a gente coloca, vamos imaginar um ódio, uma raiva, isso fica muito impregnado na gente. Fica impregnado no perispírito da gente, a gente leva isso. Então, o grande exercício nosso aqui na Terra é lutar contra esses sentimentos, essas emoções e caminhar. E cada um, meus queridos amigos, faz o que dá conta. Isso é que é bacana, né? Na amorosidade do nosso Pai. Cada um oferece o que dá conta. E não tem nada de errado. Eu estou oferecendo o que eu dou conta, meu irmão está oferecendo o que ele dá conta. Não tem nada de errado. Mas a gente sempre precisa lembrar que o que é do outro, não é nosso. A gente não muda ninguém. A gente quisera eu, né? A gente fala, nossa, vou jogar um negocinho ali para mudar a outra pessoa. Não, a gente não muda ninguém. Nós mudamos, e a partir do momento que eu mudo, eu escolho a mudança, eu vou iluminando a trajetória de quem está perto de mim. Porque às vezes a gente fica gastando tanta energia em mudar alguém, né? Às vezes a gente fica ali, ó, vai dar certo. Não, essa pessoa vai fazer exatamente como eu quero. Não. Talvez a forma como eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos, o outro vai perceber e ele, ela, decide fazer a mudança. Então isso é muito importante também, porque às vezes a gente entra numa situação acomodatícia dessa. Eu fico lutando, lutando para mudar o outro e eu tô ali no sono, no meu sono espiritual, né? Porque tudo isso, todas as situações acomodatícias, elas levam para esse sono espiritual, para essa parada, para essa estagnação. Então a gente precisa só pensar isso. O que eu estou fazendo? E aí, quando a gente dá um passinho para trás e percebe, nossa, deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar dos meus sentimentos, e aí tem aqui a comunidade, o nosso lema é toda dor importa, porque importa mesmo, cada um, eu não sei o tamanho da dor de ninguém, assim como vocês não sabem o tamanho da minha dor, mas toda dor importa e precisa ser acolhida, né? Então aqui na nossa comunidade a gente tem N atividades, N tratamentos, cuidadores da alma, tem os tratamentos mediúnicos, tem os cursos, tem os livros ali na livraria, porque tudo isso nos ajuda a caminhar. E aí, pensando nessa coisa da ideia, eu só trouxe o que Emmanuel fala lá em Pensamento e Forma, no Assim Vencerás, que a ideia é a fonte nascida no manancial do coração. A nossa ideia sempre nasce de um sentimento, né? E aí o pensamento vibra no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Vocês já escutaram, né? Que o pensamento da gente, na hora que eu penso, realizou. Eu pensei, eu coloquei energia e a coisa vai acontecer. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa cuidar do pensamento. Porque pensando, o arquiteto imagina o edifício a elevar-se do solo, o técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do humano, o escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações de beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. Mas é também pensando
que o Sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Então, pensando, a gente constrói e a gente também dá um passinho para trás. Então, é sempre bom a gente pensar como a gente está pensando, de que forma a gente está pensando, o que a gente está desejando, né? Como está a nossa sintonia. Até ali na frente vem um pouco disso. E aí Emmanuel continua falando, olha, o aprendiz segurará o mundo como sendo o campo do trabalho do reino, onde se esforçará o peroso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Nós, como aprendizes, nós estamos para aprender. Falei que a gente está numa escola, a gente está aqui para aprender, mas a gente tem esse mestre Jesus, esse ser tão iluminado que fez uma escolha, esse avatar, né? É incrível, que fez uma escolha de nos ajudar nessa caminhada. E tantos outros avatares vieram, né? Tantas pessoas iluminadas vieram para nos ajudar, né? Nesse processo de resgate, do nosso resgate. E é sempre bom a gente falar que é como a encarnação, de uma forma geral, ela é um convite para a gente. Nós desejamos muito estar aqui. Isso a gente precisa lembrar que nós desejamos muito vivenciar essa experiência. Cada um que está aqui hoje, nessa quinta-feira fria, né, que é um convite para a gente dormir também, né, mas bora lá. Cada um que está aqui desejou muito estar aqui, vivenciar essas experiências. Inclusive as experiências não tão boas. Vivenciar uma pandemia, vivenciar outras experiências. Isso no coletivo, né, que a gente está dizendo. Vivenciar outras experiências pessoais que às vezes não são tão bacanas, mas tudo colabora. Tudo colabora. Tudo contribui para que a gente caminhe. E esse é um convite pessoal intransferível. É como a gente receber aqueles convites de festa de aniversário, que tem lá os convitinhos pequenos, ou hoje muito mais, né, a gente recebe convites virtuais, que está lá. Esse convite é seu. Né? Essa encarnação é nossa. A gente precisa cuidar desse processo. E aí a gente olha, Emmanuel estava falando dos campos do trabalho no reino. Então a gente precisa olhar para a imensidão que são as nossas dimensões. A gente não é só trabalho, a gente não é só fé e espiritualidade, mas nós somos também. Nós somos família, nós somos fé e espiritualidade, por isso a gente está aqui, né? Fez uma escolha de estar aqui nessa conversa. Nós somos o nosso mundo interior, nós somos um espaço social e político, nós somos educação, nós somos amigos, relacionamentos, e nós somos trabalho. Então, nós somos um emaranhado de muitas coisas e, às vezes, a gente fica num ponto. A gente fica preso, estagnado, num ponto, sabendo que a gente é o todo. Sabendo que a gente é tudo isso. A gente não é fragmentado, nós não somos fragmentados. Então, quando eu tenho consciência que o valsiano, ele é filho, que eu tenho trabalho, que eu tenho a minha fé, que eu tenho que trabalhar o meu mundo interior, que eu tenho uma aspiração na educação, que eu tenho amigos, que eu tenho relacionamentos, quando eu penso que eu sou isso tudo, o peso de alguma dessas áreas, ela diminui. Eu não vou pensar, gente, ainda não consegui fazer. Deixa eu pensar uma coisa que eu ainda não fiz. Eu ainda não consegui fazer um mestrado. Ai, todos os meus amigos têm mestrado, todos os meus amigos. E aí eu vou me comparando, né? Aí eu vou me diminuindo. Então, não, ainda não aconteceu. E tá tudo certo. Na hora que tiver que acontecer, ok, vai acontecer. Ou eu ainda não fiz tal coisa, ou ainda. A gente fica no não, sendo que a gente tem muito mais sim. Sendo que a gente tem muito mais coisa boa e bacana para olhar para a gente. A gente fica muito na sombra e esquece de olhar mais para o que nos ilumina. Então, é só uma dica para a gente ir percebendo que nós somos um todo. E aí, a gente tem Jesus, Mestre Jesus, como eu já disse antes, como nosso modelo e guia. Está em dúvida?
de quem se inspirar, está em dúvida de como se inspirar, está lá, gente. O Evangelho está lá justamente para fazer esse movimento com a gente, de nos inspirar, de nos mostrar assim, olha, o caminho é esse. Você dá conta agora? Você dá conta de dar esse passinho aqui? Eu gosto de uma frase do Chico Science, que ele fala assim, um passo à frente e a gente já não está no mesmo lugar. Vocês já perceberam isso? O passo que eu dou, pronto, já saí daquilo ali. Ó. E são pequenos passos que a gente faz esse movimento. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para servir de guia e modelo, eles são enfáticos. Jesus. Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode se aspirar na Terra. Né? Ele é o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Olha que bacana isso, né? Então, a gente precisa dessa movimentação. E aí, já caminhando para o final, recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar com inúmeras comunidades, Kardec, ou Emmanuel falando para a gente, né? De alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua impermeável exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Às vezes a gente desperta, né? Parece que a gente tem uns. Ou quando a coisa já está caminhando, né? A coisa já não... A gente já está meio que despedindo. Não está errado, como eu disse para vocês, cada um tem um movimento. Mas se a gente tem essa consciência que a gente pode, o nosso despertar é nas pequenas coisas, né? O nosso despertar é escutar, às vezes, aquela pessoa que está ali pedindo só para ser escutada, acolher, falar um bom dia. Às vezes a gente consegue fazer essa movimentação antes para que esse soluço não seja tardio. Então a gente veio muito cheios de compromissos para essa experiência na Terra, cada um e cada uma de nós veio, né? Fez lá o seu planejamento reencarnatório. A gente está aqui na labuta tentando cumprir esse planejamento e a gente entra nesse sono espiritual, né? Às vezes a gente fica no espelhamento, né? Às vezes tem um monte de espelho ao nosso redor e a gente fica só nos vendo. Às vezes no julgamento, na reclamação. Então, às vezes, o movimento que a gente precisa fazer para despertar, vamos tampar esses espelhos, vamos olhar para o outro, vamos olhar para a nossa realidade, vamos nos mobilizar, vamos sair de frente do espelho. Muita espiritualidade tem nos convidado a isso. E aí, às vezes, a gente fica só na reclamação, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Como essa hiena, a hiena Hard. Não sei se vocês já viram um desenho dela. Eu vi, assim, rapidinho, tá, gente? Porque a gente é novinho, né? A gente vai ver. Essa hiena, ela tem pouco tempo, né? Mas essa hiena, ela só vivia falando isso, né? Para quem lembra. Então, a gente entra meio que num viés da negatividade, né? Da gente só dar vazão e só olhar para o que é negativo. E aí a gente esquece da luminosidade que nós somos. A gente esquece do poder que a gente tem. Nós somos deuses. Mestre Jesus já disse, olha, vocês são deuses. Vós sois deuses. Então a gente às vezes esquece disso porque a gente fica nesse ciclo. E a gente precisa realizar a troca. Em vez da negatividade, vamos colocar positividade. Vamos agradecer mais do que reclamar. Só do fato da gente acordar, só do fato da gente estar com as pessoas que a gente gosta ao lado, só do fato da gente estudar, só do fato da gente trabalhar, só do fato da gente estar aqui, já é motivo de agradecer, já é motivo de gratidão. E às vezes a gente fica no viés da negatividade, nesse círculo. Aí depois vai de novo, aí volta de novo. Então, se a gente muda o pensamento, a coisa deslancha, a coisa acontece.
São as nossas escolhas, né? São sempre as nossas escolhas. Que é uma coisa que eu sempre falo, nunca está fora da gente. Está tudo dentro da gente. Está tudo dentro. A gente só precisa escolher. Sabe aquela coisa assim, olha, tem isso, 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 isso. Ah, hoje está frio. Ah, eu poderia sair lá fora e falar assim, gente, que frio, meu Deus do céu. Por que eu não estou na minha cama? Por que eu não estou dormindo? Por que eu não estou comendo uma pipoca, assistindo uma série? Que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou aqui tentando aprender. Que bom que eu estou aqui tentando melhorar. Que bom que eu estou à disposição. Que bom que eu saí do meu trabalho. Nossa, estava tão pesado hoje, agora eu estou mais leve. Então, ouçamos a interrogação. Emmanuel nos convida, né? Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação do trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à nossa consciência. Então, meus irmãos, quando a gente estiver naquele dia, com aquela sensação, né, daquele emojizinho triste, cansado, que não vê esperança nas coisas, busquemos através do trabalho, busquemos através da nossa edificação, bora escutar uma música, bora ler um livro, bora conversar com alguém. Então vamos nas pequenas coisas, a gente não deixa lugares vagos para pensamentos mais inúteis, que sejam ruinosos à nossa consciência. Às vezes é um detalhe, sabe? E às vezes eu me apego àquele detalhe e fico nele. Às vezes alguém falou super bem, vamos imaginar na minha situação, eu estou dando uma aula. Nossa, os alunos gostaram da dinâmica. Aí no final da aula, vem um aluno e fala assim, professor, você podia ter feito aquilo diferente, de uma outra forma, parece que eu não gostei muito. A nossa tendência a coisa foi maravilhosa, foi boa para tudo, mas às vezes eu vou ficar ligado àquilo que aquela pessoa falou, que não foi bacana. E a gente fica ruminando. Em vez de falar, gente, foi bom. Ah, não, me fala aí então, o que você acha que poderia ser melhor? De que forma poderia ser melhor? Entendem? Sempre tem dois lados. A gente só precisa escolher qual lado que a gente quer caminhar. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Dois não, às vezes tem muitos lados. E a gente tem muitos caminhos. E às vezes a gente só precisa fazer essa escolha. Né? E tá tudo dentro da gente, meus irmãos. Tá tudo dentro da gente. Não tá no outro, não. Tá na gente. E aí um pouco a gente precisa trabalhar para que a gente tenha mais valores espirituais do que valores de um coração corrompido, né? Os valores espirituais são a caridade, o perdão, compaixão, renúncia, desapego, humanidade, empatia. Então a gente precisa ocupar a nossa mente com o que edifica. Então o trabalho é toda ocupação útil. O trabalho para a espiritualidade é toda ocupação útil, para além daquilo que a gente faz para a gente ganhar, né? Para a gente sobreviver, mas o trabalho é toda ocupação útil. Orar, estudar, cantar, ler, dançar, toda ocupação útil é trabalho. Então a gente só precisa fazer essa troca. Às vezes a gente está ocupando a nossa mente muito mais com coisas que não nos edificam. E quando a gente faz essa troca, eu falo por experiência própria. Ai, parece que a gente respira, fica mais leve. Tem uma música do Lenine que fala assim, há de ser leve. Um levar acho que é um levar suave. Há de ser leve. A vida é para ser leve, meus amigos. Leveza. E quando a gente leva nessa leveza, o outro fala, o que você está fazendo? Dia desses, um amigo me perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, gente, estou tranquilo. Estou leve. Às vezes eu não estou pegando, colocando na minha mochilinha o que é do outro. Eu estou deixando com o outro que é dele. E ele vê se ele dá conta. E eu tento aqui buscar as minhas coisas também para ver se eu dou conta. Então cada um vai nessa movimentação. Então isso é muito importante. E aí sempre a gente pensar
como que a gente está vibrando, como está a nossa sintonia, como está a nossa vibração. São ondas, né, meus amigos? É uma ondinha de rádio mesmo, eu vou vibrando. Se eu vibro no amor, se eu vibro na positividade, quem vai ficar perto de mim são pessoas que estão nessa mesma vibe. Quem vai se aproximar de mim são pessoas nessa vibe. Nossa, você parece que mudou das pessoas que você convive. Não, me aproximei mais dessa pessoa agora, estou mais amigo dessa, a gente está mais amigo, a gente está. Porque a gente está na mesma sintonia. A gente está na mesma vibe, nessa mesma onda. E esse é um ponto, né? E, para finalizar, ele fala assim: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. O Mestre Jesus quer que a gente fique desperto, acordado, né? Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Está muito direto o convite para a gente, né? Não, bora acordar, meu povo. Bora acordar, bora fazer o nosso espírito acordar. Bora meditar, sei lá, bora caminhar, bora buscar algo que mobilize o nosso espírito para que a gente saia da inércia. A tendência é a gente procrastinar mais, né? Porque a gente está ali, né? Nas redes sociais, uns mais, outros menos, né? A gente está ali, você entra lá, sei lá, numa rede social da vida, de repente, quando você vê, gente, passaram 2 horas, passaram 3 horas, uai, eu não vi. Então esse é o convite do Mestre, para que a gente possa buscar trabalhos edificantes, buscar trabalhos que nos mobilizem para o amor, nos mobilizem para o bem. Vigiai e orai, óbvio, né? Bora vigiar, bora orar. Esse é um belo convite. E eu gosto muito dessa música do Almi Sater, que ele nos convida e nos fala que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Cada um de nós veio para cá, para essa terra, como espíritos imortais que somos, para construir uma história supimpa, uma história linda. A gente só precisa buscar na nossa memória isso. A gente só precisa fazer esse resgate. E aí a gente pega na mão de quem está junto da gente e bora. Quem está pertinho da gente, a gente olha assim, ó. Vamos? Vamos juntos? Eu tô afim de melhorar, eu tô afim de crescer, eu tô afim de aprender. E aí, a gente não pode esquecer que a gente não está sozinho. Cristo é o nosso suporte, nossa luz e nosso exemplo maior de amor. E o Evangelho não é lá para trás. O Evangelho é para o aqui e para o agora. Então, que a gente possa despertar, né? Então, o convite de Emmanuel para a gente, para todos nós, eu acho que principalmente para mim, é para que a gente possa despertar, para que a gente possa servir, para que a gente possa ter o Cristo como nosso modelo, como exemplo, para que a gente possa ser luz. Viemos aqui para isso, não esqueçam disso. E agora eu queria que todo mundo sentasse um pouquinho, né? Mais relaxado. Convidar os nossos irmãos passistas também para nos ajudarem nesse momento. Queria que a gente, todos nós, cada um e cada uma de nós, olhasse para esse banquinho, imaginasse sentadinho nele e fechasse os olhos. Então agora a gente está nesse espaço, né? Nesse espaço natural, nesse espaço de amorosidade, de cuidado do Pai. E junto conosco, nesse banco,
está o nosso anjo da guarda, está o nosso mentor, né? Está o nosso anjo da guarda, que está com a gente sempre. E com o nosso anjo da guarda do lado, olhando para essas árvores, olhando para essa natureza tanto nos reenergiza, nós comentamos um pouquinho da nossa vida para ele, falamos um pouco daquilo que ainda dói, falando um pouco daquilo que ainda é difícil para a gente, mas também falamos para ele, para ela, das nossas alegrias, falamos para ele do nosso amor, como é bom viver, como é bom estar aqui, como é bom saber e sentir a amorosidade do Pai. E o nosso anjo da guarda, tão amoroso e tão cuidadoso, dá um abraço em cada um de nós. E nesse abraço a gente sente o amor do Pai, a imensidão do amor do Pai para conosco. E aí a gente meio que desperta. Ele nos convida a despertar, a olhar sobre outros ângulos as situações que a gente vive, a sentir a beleza da natureza, a perceber as coisas e as pessoas. Todas elas nos ensinam. E com essa energia fluídica que os nossos irmãos passistas também nos ajudam nesse momento de amor, de cuidado, de fraternidade, sai do nosso coração uma luz azul, brilhante, que se encontra com outras luzes azuis. E essa luz, repleta de energia de amor, que é o que a gente está sentindo agora, ela chega em todos os lugares. Chega nas casas dos nossos familiares, na nossa casa, chega nos hospitais, chega nas pessoas de situação de rua, como um aconchego, aquecendo. Chega para todos e todas que precisam. Chegam nas clínicas psiquiátricas, chegam em todos os lugares. E essa luz azul também auxilia os nossos irmãos a despertarem para a amorosidade do nosso Pai. E agradecidos e agradecidas por esse momento, a gente despede, cada um e cada uma despede do seu anjo. A gente olha com amor para esse espaço onde a gente está, recolhe toda a força da natureza que está nesse espaço. E a gente volta para cá, com o coração repleto, repleto da bondade e do amor do nosso Pai. E a gente se aproxima da nossa cadeira e em 1, 2, 3, estamos de volta. Gratos e gratas por esse amor tão grande e tão infinito que a gente sente nesse momento. E juntos e juntas a gente reza a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Assim seja. Imensa gratidão, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos, pelo passe. Imensa gratidão por essa escuta ativa, nessa escuta tão cuidadosa de vocês. Esperamos todos sábado aqui na nossa quadrilha para que a gente possa festejar juntos, tá bom? A partir das 16 horas. Um abraço e até a próxima.